gente! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Hoje vamos falar sobre o poder do perdão. Posso dizer que é o poder de cura do perdão, que é uma coisa maravilhosa, e para isso eu convidei o Levi Correia, que é hipnoterapeuta, é coaching, dá palestras, e é um prazer estar falando com você hoje, viu, Levi? Muito obrigada. Tudo bem, Levi? Eu estou bem, muito obrigado pelo contato, pela oportunidade de falar para a sua audiência. Estou muito feliz. Eu que agradeço, fico mais feliz ainda. Muito Obrigado. importante esse tema, porque perdão, você ficar magoado, aquilo é como se fosse uma ferida inflamada dentro da gente, né? Nossa mente, nosso corpo é nosso templo. Então, nada como nós nos perdoarmos a nós mesmos e também o outro. Certo, Levi? O que você tem para falar sobre isso para a gente estar iniciando esse bate-papo? É verdade, Renata. E somos seres de relações, né? Nós, a todo momento, estamos interagindo com pessoas, com situações, e ao longo da vida, às vezes acontecem alguns dissabores. E com o nosso amadurecimento, a gente consegue lidar com determinadas situações e tem outras que vão ficando amarradas, né? Guardamos mágoas, guardamos raivas, guardamos alguns desconfortos ao longo da vida. E isso, de certa forma, exala nas nossas relações, né? Não tem como nutrir raiva e não passar raiva para as pessoas. E, naturalmente, esse excesso que talvez algumas pessoas guardem, né, ao longo do tempo, é direcionado para pessoas queridas. Então, eu tenho muita paciência na relação com o meu dia, e quando eu estou do lado da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que eu amo, eu já não tenho mais paciência. E talvez toda essa nutrição que aconteceu ao longo do tempo do meu dia, da minha semana, eu consegui lidar, mas chegou uma hora que vazou. Como isso começa? De que forma que isso se instala? Né? Eu gosto de começar batendo um papo nessa direção, Renata, no seguinte sentido. A ciência já nos ampara em dizer que a partir da terceira semana nós já temos ali um tubo neural que vai virar um encéfalo e depois constitui o cérebro. A partir daí, visão, audição, paladar, tato e olfato, que são os nossos sistemas, No ficam bem sentido ativos. Né? O que eu acho tão interessante é a gente voltar um pouquinho, Renata, lá para a barriga da mamãe. Quando a gente está no período de gestação, né, a mãe está gestando, naturalmente, a mãe não nutre só a criança através do cordão umbilical. Tudo é passado para a mãe dentro de um sistema. E quando a mãe fica alegre, quando a mãe chora, quando a mãe fica triste, quando ela se sente rejeitada, quando ela sente raiva, de certa forma, isso comunica com o sistema. Tem uma ligação. Né? A partir daí, quando a criança vem ao mundo, né, e relacionando de como nós somos criados, a gente começa a ter as primeiras experiências. Na infância, até os 6 meses em média, nós já passamos pelas principais emoções e a nossa mente trabalha muito por representação, em causa e efeito. Como ela aprendeu a lidar com isso? Então tem muito que a gente carrega da infância para os nossos dias atuais. E de que forma que a gente lida? Tem pessoas que lidam melhor. Então, pisou no meu pé, eu perdoo. Tem uma outra pessoa que já não, ela já remói de uma forma um pouco mais intensa, mas a mágoa, a raiva, o ato de não perdoar, isso não machuca a pessoa que fez com você algo ou alguma coisa. Isso tem mais a ver com você. Então, é como se a gente carregasse parte do nosso corpo intoxicado. É como se a gente levasse isso para a vida. Se mais de 80% do nosso corpo é composto por água, mágoa vem de má água. Então, de que forma que eu venho nutrindo a minha vida através das minhas Ótimo. emoções, através de tudo? Eu acho que é um bom pensamento da gente iniciar nosso bate-papo, que é um tema que eu gosto muito, e não tem uma terapia, não tem um trabalho, Renata, e você é uma especialista da área, você sabe disso, que a gente não passe pela possibilidade de perdão. Verdade. E Então, o perdão é divino, o perdão liberta. O perdão, aquele que é verdadeiro, porque não é só você também
Falar eu perdoei. E você não interiorizar. Aquilo tem que ser verdadeiro. Para que você Perfeito. cure realmente suas feridas. Porque a gente tem mesmo nossas feridas. E Como seres o... imperfeitos, não tem como. Então, exato, exato. mas a responsabilidade hoje eu sei que é minha. Se alguém, por exemplo, ai, desculpa se eu falei tal coisa e te magoou. Não, a responsabilidade é minha. Eu me permito, né, que você me aborreça, que você me magoe ou não. Sim. É responsabilidade minha. E foi E um que tempo, foi um grande exercício que eu fui fazendo no passado dos anos sobre isso. perfeito. E que parte também de um amadurecimento emocional, né? Exato. Parte de um autoconhecimento, parte da forma como a gente lida com as emoções. Ninguém consegue controlar as emoções porque são reações instintivas. Todo mundo sente medo, Sim, raiva, tristeza. A diferença é como cada um reage a essas emoções. como Né? reage. Então aí tem essa questão de que, puxa, tem pessoas que lidam melhor com determinadas circunstâncias e outras não. Mas de certa forma todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por raiva. Todo mundo passa, tem em algum momento um pouco mais ou menos de mágoa. Né? A diferença é como as pessoas reagem. E não tem como a gente não olhar para as bases. Como essa Você... base foi estruturada, né, Renata? Como foi minha Exato. infância? Como foi minha relação com a minha família? De que forma que eu lidava quando os problemas apareciam do lado dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, né? Como eles lidavam, que eu tornei como verdade para mim e como que eu repliquei isso ao longo do tempo. Toda vez que a gente tem um pensamento, jorra um sentimento. Dentro de nós, ali tem uma enxurrada de produções químicas, né, que afeta a Uhum. nossa biologia. Então, pensamento bom, química boa. Pensamento ruim, química ruim. A partir do momento que eu entendo que eu posso me nutrir de coisas boas, eu já começo a olhar para tudo aquilo que não faz sentido eu nutrir. E eu começo a encarar a possibilidade do perdão, que é algo que eu venho carregando ao longo do tempo e que muitas vezes eu esparramo para as pessoas, mas é algo que está dentro de mim. Eu não posso culpar o outro por algo que só eu carrego. É uma habilidade. É mais uma habilidade. Somos seres humanos aí que a gente tem várias habilidades. Muitas nascemos com elas e muitas outras a gente pode e deve desenvolver Ao longo do tempo. essa habilidade, né? E o que o perdão produz? O que você pode É, dizer para a gente que o perdão produz? eu costumo dizer, Renata, que o perdão é libertador. Ele é um abraço interno, na parte mais profunda da sua alma. Porque se teve Que alguém lindo! É, que te feriu, em última instância, foi você mesmo. Ou você mesmo. Em última instância, foi você. Tinha uma parte de você que não conseguiu lidar com aquela raiva, com aquela mágoa, que você deixou de olhar e a todo momento continua transferindo isso para o outro. E quando você entende que você tem parte nesse processo e começa uma escalada para um processo de perdão, e eu não estou dizendo que é fácil, você começa a se libertar. Você começa a se abraçar. Tem a ver com amor. As pessoas hoje dificilmente perdoam porque a gente teve a capacidade de distanciar o nosso amor próprio, o nosso olhar, o tempo para a gente. Cultivar isso. De que forma que eu consigo passar o amor para o outro se eu não cultivo isso em mim? De que forma que eu posso cuidar do outro se eu não cuido de mim? Então, essa raiva que eu tenho em algum momento, ou uma mágoa, ou a tristeza que eu carreguei por alguma coisa, isso de alguma forma ficou num ambiente distante de mim, ficou numa sombra, e eu vou levando a minha vida sem olhar para aquilo, mas eu não percebo o dano que isso causa. A minha mente, de alguma forma, vai querer lidar com aquilo, e ela aprende a lidar com aquilo, mas nem sempre ela lida da melhor forma. Nem sempre. está comprovado hoje que muitas das doenças físicas vem muito do rancor, de mágoas, como diabetes, que vem crescendo muito, câncer. Perfeito. Então, é um mergulho interno, profundo, autoconhecimento, terapias, tudo isso para estar ajudando. Tem aí um leque de possibilidades, Essa- de linhas terapêuticas que a gente pode estar lançando Perfeito. mão aí para
para estar trabalhando diversas questões. Lacan tem uma frase bem famosa que diz assim: o que não vira palavra, vira sintoma. E o que vira sintoma, o nosso corpo interpreta isso de uma forma. As nossas experiências dizem muito de quem nós somos, mas mais do que isso, como cada um viveu essa experiência. Às vezes as pessoas falam que as memórias são incapacitantes, às vezes não. Porque o que foi incapacitante para um, não foi para o outro. O que gerou raiva para um, não gerou para o outro. E podem ser seres que nasceram no mesmo dia, da mesma forma, como cada um entendeu e acatou essa demanda emocional. E a mente é tão esperta que ela precisa de 1% de semelhança emocional para trazer à tona de novo esse padrão. Seja num processo de raiva, de defesa, de fuga, de luta. É assim, entre ação e reação. Né? Todo o nosso sistema se comunica. Por mais que eu perdoe com a palavra, se eu não estiver sentindo esse perdão, ele não vai funcionar. Ele vem da alma. Ele não vai funcionar. E esse sentimento, ele tem que estar atrelado à nossa palavra. Por isso que eu escuto pessoas falando assim: mas Levi, eu faço mantras, eu falo intenções positivas 100 vezes, 200 vezes. Mas não é falar só, você tem que sentir. O sentimento tem que estar atrelado. E o sentimento, você bem sabe, Renata, é uma das forças mais poderosas que existe. Mais poderosas que existe. E vem através dos pensamentos. Perfeito? Se eu penso, falar e não eu sentir, sinto e aí sai o meu comportamento. maravilha, é isso aí. Quantas e quantas pessoas dizem eu te amo sem amar de verdade? Sem amar de verdade. E quantas pessoas dizem eu te perdoo sem perdoar de verdade? E nossa mente é inteligente. Se eu tenho um tanto de emoção associada ao que aconteceu, se meu perdão não está diante daquela emoção, ela vai falar: bom, isso tem que continuar. E no final eu estou enganando quem? A mim mesmo. Exatamente. E falo muito do perdão e esquecimento. Perdoar não seria esquecer ou perdoar não é esquecer? Não é esquecer. É você ressignificar aquilo que aconteceu? Perfeito. Como que é? O que você pode... O interessante de pensar nisso é perdoar não quer dizer que você vá apagar o que aconteceu. Quer dizer que você vai lidar com o sentimento associado com aquilo. O problema não são os eventos, o problema são as experiências que a gente tira dos eventos. Porque senão não teria possibilidade da gente ressignificar. Não é? E Então, ao longo crescer. da vida, e crescer. Grande parte, não toda a nossa memória faz parte de um sistema. Dentro dessa representação, eu tenho memória, eu tenho emoção e como foi minha experiência dentro disso. A memória é só uma parte. E às vezes essa memória, por exemplo, uma situação de abuso, que culminou numa tristeza, numa mágoa, numa raiva. Para a mente, ela entendeu ali uma quantidade de emoção associada com aquilo. O abuso não necessariamente precisa ser em vias de fato. Pode ser uma situação abusadora. E pode ser tão pesada quanto o abuso em vias de fato. Então, o problema não é o problema. É como me relaciono com o problema. É como isso mexeu comigo. E somos seres emocionais, embora tentamos ser racionais. A emoção toma conta de mim. Eu posso me calar, me fechar, mas o meu corpo fala por mim. Né? Todo o meu sistema reage quando ele tem uma informação que ele precisa reagir. Então, a memória sempre vai estar lá. A diferença é que através das conexões neurais, né? Através dos estímulos, das sinapses, a partir do momento que a gente começa a ressignificar, a mente começa a levar para o consciente uma informação diferente, um sentimento diferente, uma possibilidade diferente. Nossa mente tem uma capacidade incrível, incrível de montar novas conexões neurais. Isso leva o nome de neuroplasticidade, que é a Sim. habilidade da mente de criar novas conexões. Então, a vida toda a gente vai colecionando eventos, emoções e sentimentos, expressões. Como que a gente lida com isso? Cada ser humano é de um jeito. Mas, Renata, o que tem uma coisa bonita é quando a pessoa perdoa de verdade, no seu íntimo. Os relatos são: eu larguei um peso que eu carregava por anos. Tinha algo dentro de mim que me sufocava. Eu sentia um peso nas costas que eu não sabia o que era. Se a gente olhar da psicossomática,
a gente começa a entender um pouco de fibromialgia, um pouco de depressão, um pouco de úlcera, um pouco de gastrite, câncer. Levi, você consegue provar? Nem a medicina vira e prova para a gente. Mas somos seres emocionais. Nós temos relação com as nossas emoções. De que forma que eu lido com a minha emoção? De que forma que eu me olho, me escuto, me entendo? De que forma que eu quero viver? De que forma que eu estou me nutrindo para viver a vida que eu quero? Né? Tudo isso Então, faz parte do autoconhecimento, que é fundamental perfeito. para se viver bem, é fundamental. Eu ia até perguntar isso para você, né, sobre todos esses benefícios e os malefícios. Mas, Olevi, além de tudo isso que você falou, como que a pessoa pode ter certeza que ela realmente perdoou? Uhum. Isso é uma pergunta bem interessante, Renata, porque, no fundo, nós somos seres de relações. Quando a gente se relaciona, a gente sempre leva uma experiência da nossa relação. Ela pode ser positiva, ela pode ser neutra, ela pode ser incapacitante, mas a todo momento o nosso sistema está comunicando. Quando eu encontro uma pessoa, você já deve ter encontrado alguém, e eu também, no dia a dia a gente encontra várias pessoas, sem conversar com ela, você já fala assim, não fui com a cara. Nada aconteceu. Tem um sistema interno falando com você, dentro dos aprendizados, de como ele funciona, dizendo para você assim, ó, não caminha nessa direção que não vai dar certo. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. E o perdão, para nossa mente, é algo que ela quer que reaja, que funcione. Porque, no fundo, a gente não quer passar dor. Mas é uma dor que ela provocou para reagir ao que aconteceu. Para te bloquear. Aquela energia de reação, de luta, de fuga, ou de não evolução, ou de não conclusão do que foi acontecido, ela está lá. Meu sistema nervoso jorrou e ficou recalcadinho ali, reprimido. A partir do momento que a gente encontra o evento, a situação, ou entra no assunto, ali tem, às vezes, o que não foi dito. Ali tem emoções reprimidas, ou tem raiva. E a pessoa precisa colocar literalmente isso para fora. E a partir do momento que isso vai para fora, Renata, é como se fosse uma limpeza interna. Sabe? Uma limpeza interna. Então a pessoa, os relatos, eu fico mais leve, eu durmo melhor, durmo melhor, minhas ideias brotam. Mãe, melhor amiga, melhor em tudo. Perfeito. E não tem como ser longe do autoconhecimento. Claro, se a gente olhar um pouco para a nossa idade ou para a idade posterior à nossa, as criações foram muito duras. Né? O meu pai apanhava muito. Eu apanhei menos, eu não bato nos meus filhos. Né? Então tem uma evolução. E quando a gente encontra um evento, uma situação ali dentro da mente, e essa situação foi machucante, né? Limitante, uma exposição desnecessária, enfim, de várias formas isso pode acontecer. Só que a gente leva a pessoa a entender que naquele momento, o pai ou a mãe, ou quem estava próximo dela, só conseguiu entregar aquilo que era possível. Como ele aprendeu a ser assim. Como ele aprendeu. Como ele tinha para oferecer. Era o melhor que ele conseguia dar. Como ele aprendeu, talvez, com o pai dele, que seria meu avô. Né? E às vezes, a forma de lidar com as situações funcionou sendo agressivo. E essa agressividade não comunicada, minha mente interpreta de alguma forma. Pode ser interpretada como raiva, como mágoa. A partir do momento que eu começo a entender o outro, eu entendo uma parte de mim que ficou oculta, que não soube lidar com aquilo naquele momento. E hoje, crescido ou na adolescência, independente com quem a gente tratar, é a possibilidade de um novo olhar, de uma nova proposta, de uma nova resolução do que algo que ficou ali amarrado. É a mente de hoje atuando com o que foi percebido com a mente ao longo do tempo. Seja 3, 5, 9, enfim, não tem idade, né? Não tem uma regra também. Mas o que a gente Muitas tem vezes a gente não acaba atualizando os novos aprendizados. Né? Sim, sim. O que eu costumo... Novos conhecimentos, novas forças de todos os tipos, mas a gente ainda carrega aquele aprendizado infantilizado. Né? A gente ganha novo corpo, a gente cresce, mas não atualiza É isso. verdade, é verdade. Isso é tão interessante a gente avaliar, né? Olha que interessante, Renata.
quando que, enquanto crianças, olha só, nós éramos abraçados e queridos com mais frequência? O que acontecia quando você estava com febre? O que acontecia quando você estava doentinha? Mamãe dava mais atenção. Mamãe fazia sopinha, mamãe cobria, mamãe ficava do seu lado. E aí, aquele comportamento ele pode começar a ser instalado. Na vida adulta, quando eu preciso de um pouco de atenção, como que eu fico? Exato. Vou me sentir Filhão, mal. vou me sentir mal, o meu sistema interno vai começar a conversar, a psicossomática ela pode acontecer, a somatização. A mente aprendeu de alguma forma. Entre causa e efeito é sempre igual? Claro que não. Cada um tem uma resposta. Mas se eu aprendi assim, e se teve um ganho positivo, eu vou replicar. Minha mente precisa de novo disso. Eu preciso enquanto pessoa Eu disso. preciso. Né? A mente é maravilhosa, ela aprende muito fácil, muito rápido, mas desaprende rapidamente também, viu, gente? Nada Muito. como uma terapia que tudo isso é trabalhado num instante. Exato. Olha que interessante, Nata. Por exemplo, se você comer toda a comida, você ganha sobremesa. Então, a sobremesa pode ter uma categoria de conquista, de prazer. Sim. Então, muitas vezes, em períodos de isolamento social, eu preciso suprir uma parte minha de prazer, eu vou para a comida. Ou eu vou para o doce. Inconscientemente, isso foi uma forma de eu interpretar. É uma regra? Não é uma regra. Mas são casos que a gente encontra aos montes no dia, no atendimento, nas terapias, nos encontros, né, nos mergulhos aí, nas Nos possibilidades de mergulhos, ser. nas viagens por aí. Das É. possibilidades de ser. É fantástico. Então, isso entraria assim que o sofrimento teria um certo propósito. Tem um pressuposto que eu Uma acho bem recompensa interessante. Tem um pressuposto da PNL, que eu acredito que você bem sabe, Renata, que todo comportamento tem uma intenção positiva. positiva. De alguma forma, a mente precisou criar esse modelo para reagir a uma situação. E essa reação, ela foi uma forma, com os recursos que tinha, dela lidar com aquilo naquele momento. Né? Uhum. E se hoje isso está tirando qualidade de vida, está me incapacitando, eu posso olhar para essa programação. Mas se tem uma programação, tem uma emoção, tem um motivo, tem algo que está nutrindo isso. Uhum. Que a emoção e o sentimento não mentem. A nossa parte consciente, ou seja, a pequena parte que ainda nos resta, né, que tem a ciência já nos diz que em média dia nós temos de 5 a 8% de conscientes. O restante é tudo inconsciente. O restante é tudo padrões. Né? Por que eu faço o que eu faço da maneira que eu faço? Né? Por que eu vou dirigindo para um lugar e quando menos espero eu cheguei? Será que eu passei no radar? Né? Por que eu atendi o telefone dirigindo? Isso fica automático. E é E a o forma da nossa mente. pré-consciente ali atuando na maior parte do tempo. Exatamente. E isso com as nossas relações, isso com as nossas emoções. Então, a partir do momento que nós temos a possibilidade de dar luz para aquilo que está oculto, para aquilo que está escuro, a gente já começa a olhar de uma forma diferente. Carl Jung tem uma frase bem interessante que eu gosto, que eu acho que cabe bem nesse momento, que diz assim: até Tem nos tornarmos. várias? Tem várias, tem várias. Essa acho que cabe bem aqui, Renata, porque ela diz assim: até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a nossa vida e a gente vai chamar de E você vai destino. chamar de destino. Então, qual que é o destino? O destino é tudo que se apresenta. Mas grande parte não se apresenta. Grande parte é parte de um sistema muito maior, que comanda quem eu sou. Então, a partir do autoconhecimento, da terapia, da conversa, da escuta, da análise, eu consigo dar luz. A autoanálise é maravilhoso. Isso é uma Autoanálise. autoanálise. Com O que eu estou certeza. sentindo? O que me fez, né, com que eu sentisse isso que eu estou sentindo? Pois é, e aí vem um pouco de uma quebra de padrão, principalmente para homens, porque homem não chora. Homem tem que ser o ser forte. Imagina que o homem vai falar de sentimento e vai falar que está doendo lá dentro, é uma dor que eu não encontro. Isso é muito mais, né? É muito mais condicionado à mulher, concorda? Agora, se a gente olhar para padrões,
Quando que uma mulher, por exemplo, Renata, e você, como especialista que ela percebe talvez que está num relacionamento abusivo? Quando que ela percebe isso? Quando está duro demais. Porque em algum momento ela entendia que tudo aquilo era normal. De onde que ela trouxe isso? Como que era a relação do pai com a mãe? Como que era a relação que ela aprendeu que era normal? E a mente dela entendeu que é normal. E quando ela sai disso, ela olha e fala, caramba, como que eu vivi tanto tempo com aquela Tanto pessoa? tempo. Daquele jeito. Né? Então, olha que mundo que nós temos, que não está consciente. E Né? muitas são abusadas e acham isso normal. Pois é, exatamente. Eu já atendi Comportamentos. umas 3 clientes que foram abusadas e acharam aquilo normal. Sim, sim. Mas Por até a quê? gente trabalhar e perceber e aprofundar para a Exato. pessoa entender. E aí vem o Desculpa. quê? Imagina. E aí vem o quê? Vem a culpa, vem a raiva, vem a mágoa. E no final das contas, tem o outro, sim. Mas no final das contas tem a ver comigo. Tem a ver com aquela parte de mim que eu não consegui lidar, que eu não olhava, que eu não entendia, que eu não questionei, que estava escuro, que era inconsciente. E eu não preciso São me tantas culpar. partes, as São nossas. tantas partes. E é uma coisa bem interessante, Renata, e você me corte se eu estiver falando muito, que quando a Não, pessoa fale às vezes, bastante. Tá ótimo. que bom. Quando a pessoa às vezes chega para mim, dentro de um atendimento convencional, não é incomum ela virar e falar assim, tá tudo errado na minha vida. A nossa mente tem uma capacidade de generalizar muito, né? Então ela Sim, precisa sim. deixar maior para nos proteger. E aí eu acho que o primeiro encontro com esse inconsciente é fazer a pessoa perceber que qual parte do todo está errada. Não é o todo. Não é o todo. Na minha vida, nada dá certo. Como assim? Você está aqui comigo, você está respirando, você buscou ajuda. Que parte da sua vida que não está certo? Essa é uma conquista que às vezes passa despercebida e não pode passar. Porque eu encontro com uma parte de você que talvez há anos você não encontraria. Há anos que você tem a possibilidade de tornar consciente aquilo que é inconsciente. E deixar de chamar de destino. Perfeito. Não Muito é? bom. Ó, Levi, que coisa. Eu vou esperar agora sua visita. Você pode estar entrevistando comigo lá no Ah, TV qualquer dia desses. E poxa, agradeço. também vou estar entrevistando você de novo. Espero poder estar entrevistando você de novo lá nos estúdios da UTV. Já já a gente vai estar voltando. Para a gente finalizar, você pode dar alguma dica, algum exercício desse perdão, como perdoar? Eu gosto de alguns, tem alguns que é muito mais indicado fazer na clínica, por um ambiente controlado, para a gente estar Sim, pessoalmente sim. com alguém. Mas uma coisa que as pessoas têm que perceber é que as emoções falam, os sentimentos estão aí. Quando eu conecto com essa emoção e deixo minha mente me levar, vai vir uma pessoa, vai vir um evento, vai vir uma situação. Ali, com esse encontro, eu posso começar a sentir o que minha mente pede. Talvez venha um choro. E tudo bem eu chorar. Talvez venha uma raiva. E por que eu vou guardar isso? Aquilo que eu não falei pode ser falado agora, mas a pessoa não está na sua frente, ela não precisa estar na sua frente. A relação sempre foi com você. É você com você mesmo. E aí você pode falar isso para um canto, você pode falar isso para uma almofada. Se você sentir raiva, você pode socar essa almofada. Porque no fundo você está colocando para fora tudo aquilo que foi acumulado. Então, se você que nos ouve, e eu sei, e nos vê, tem uma prática meditativa, você já tem um caminho nessa direção. Você pode entrar na sua prática meditativa, se conectar com essa raiva, com esse desconforto, com essa mágoa e conversar. Diz respeito a quem? Deixa sua mente te apresentar. Essa emoção ela vai encaixar em alguém. E de repente é distante, de repente é um evento, e você vai olhar para ele e vai falar assim: meu, isso é muito pequeno. Mas pequeno para quem? Para a mente de hoje, não para a mente que viveu isso. Não questione. Não deixe seu senso crítico atrapalhar o processo de liberação emocional. E aí você põe para fora. Né? Tem uma almofada
no meu espaço de atendimento, que é a almofada do soco, Renata. Eu peço para as pessoas pôr para fora. Se ela sente vontade de socar, ela soca a almofada. E grita, né? E grita, e põe para fora. Aquela energia que ficou acumulada tem que sair. Tem que E sair. quando sai, você tem que ver. É um deslize, é um desbunde, é uma alegria, é uma felicidade que fala por si só. É um abraço na alma. Né? Então, perdoar não quer dizer você concordar com o que aconteceu, mas quer dizer você abrir mão do peso que só você carregou ao longo do tempo. Perdoar isso. Perfeito, perfeito. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu falei Claro. sobre o pré-consciente, porque na psicanálise a gente estuda, né, a mente consciente, o inconsciente e o pré-consciente. E o que eu aprendi foi que a maior parte do tempo é a mente, o pré-consciente que está agindo durante a maior parte do tempo. Mas tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente vive, eles ficam no inconsciente, que é algo mais profundo, onde a gente faz esse trabalho, inclusive com hipnose. Certo, Levi? Perfeito. E a hipnose como uma ferramenta, Renata, e como todo tipo de ferramenta, ela pode ser usada para o benefício da nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar. E ainda tem muitos mitos que, infelizmente, cercam a hipnose, e a gente poderia passar a tarde aqui, o dia, Sim. a semana falando sobre isso. Falando sobre isso. Mas é uma excelente ferramenta para lidar com isso. É uma excelente ferramenta. Né? Claro que a melhor ferramenta é aquela que se adequa à pessoa. Tem gente que não quer e está tudo bem, tem outras formas de lidar. Mas se a pessoa se permite a experiência, fantástico. É um processo natural da mente, é medicina do futuro. Exato, exato. Né? E no fundo, aquelas pessoas que dizem que não funcionam, dizem que não prestam, que é coisas de outro mundo, elas simplesmente não buscaram conhecimento. Elas simplesmente não buscaram evidências. Se a gente olhar para os conselhos, vários conselhos reconhecem a prática da hipnose, né? Então, é só olhar. Psicologia, medicina e por aí vai. Exato. Então, assim, até quando eu vou continuar com essa dor? Até quando eu vou deixar de me olhar? Até quando eu vou achar que está tudo bem, que tem que ser assim? Tem uma hora que é importante a gente pôr um ponto final nisso. E cuidar como um caminhão, como uma caçamba, que não joguem mais lixo aí. E esse lixo tem a ver com a minha gestão, né? Com aquilo que é importante para mim, para minha qualidade, para minha nutrição. Né? Acho que é um pouco disso. Parabéns! Isso. Bela entrevista. Ô, Levi, como é que faz para o pessoal te achar? Olha, pelas redes sociais, eu sou mais engajado no Instagram, por onde eu faço as lives, é @correia.levi, Correia sem o I e Levi com Y. Correia.levi, isso. E tem alguns conteúdos também, diversos, no YouTube, que é Levi Correia, LEVYCO2REA. São as principais. Excelente! Vai ter um monte de gente procurando aí. Eu agradeço muito a oportunidade, Renata, de conversar com você, que agradeço. Com a sua audiência. Desejo sucesso, que esse compromisso de levar qualidade, informação, conteúdo para as pessoas prospere, porque precisa. As pessoas precisam de consumir conteúdos nessa direção. Parabéns pelo programa e pelo arranjo todo, viu? Muito bom. Obrigada, Levi. Obrigada mesmo. Foi um prazer falar com você. Eu agradeço. Gente, obrigada pela audiência. Quinta-feira que vem tem mais. Boa quinta-feira, boa semana e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.